Estamos ao vivo mais uma vez, bem-vindos. Deixa eu organizar aqui, que eu tô tentando fazer ao vivo também no Instagram. Vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Agora sim, vamos nós? Minha gente, hoje a live é muito especial. Hoje a live foi encomendada, pode-se dizer assim. Ela foi encomendada pela Aline, uma aluna minha. Na semana retrasada, a Aline perguntou para mim quais são as vantagens e as desvantagens de se ter aula em grupos e aulas particulares. Ela perguntou se tinha alguma diferença, porque ela sente muita dificuldade de falar, né? Ela sente vergonha, enfim, e trava na hora de falar. Então, nós vamos lá. Muita gente tem essa dúvida, né? Devo fazer aula particular ou devo fazer em grupo? O que é melhor? Qual tem mais vantagens e desvantagens? A verdade, gente, é que isso depende muito do seu perfil e do que você procura. As duas modalidades, elas têm vantagens e têm desvantagens. Isso vai depender muito do que você está buscando. Então, eu listei aqui algumas das vantagens e algumas das desvantagens de cada modalidade para vocês terem uma ideia e para vocês verem qual que se encaixa melhor na necessidade de vocês, certo? Então, vamos lá. Em grupo, geralmente a aula tem um pouco mais de dinâmica, porque você tem outras pessoas para conversar além do seu professor. Então, automaticamente, você se sente um pouco mais solto, digamos assim. A tendência é que você se sinta mais solto, porque você tem pessoas do mesmo nível que você para conversar. Então, isso pode ser uma vantagem. Mas também tem pessoas que se sentem mais tímidas quando tem outras pessoas para conversar, além do professor, né? Então, o fato de ter pessoas do mesmo nível que você pode ser um problema e pode ser uma solução. Depende muito, como eu falei, do seu perfil. Se você é uma pessoa mais tímida e tem vergonha de falar com o professor, que é uma pessoa que teoricamente sabe mais que você, teoricamente, porque a gente sabe que, né, todo mundo faz parte do processo de aprendizagem, o professor e o aluno, todo mundo colabora. Mas, enfim, tem pessoas que ficam com vergonha de falar na frente do professor, sozinho, só ele e o professor. Que a pessoa se sente sobre os holofotes, digamos assim, né? E tem gente que tem vergonha de falar com mais de uma pessoa. Então, se você estiver em grupo, talvez você tenha que, né, conversar com pessoas que você não conhece tão bem assim. Então, se você é muito tímido, isso pode ser um desafio para você. Em contrapartida, a aula particular você tem total atenção do professor. Então, é uma vantagem, né? Você não tem que esperar todo mundo tirar dúvida, todo mundo fazer a pergunta para você ter a sua chance de falar, ou todo mundo praticar aquele diálogo para você, para finalmente chegar a sua chance de praticar. Você já pode, você e o professor, então constantemente você está ali em comunicação direta com o professor, quem dita o ritmo é você, certo? Voltando às aulas em grupo, a aula em grupo tem uma vantagem que eu acho muito legal, que é a interação entre os alunos. Então, é a troca de informação. Você tem outras pessoas na sua turma com diferentes níveis de conhecimento, por mais que todo mundo esteja ali no mesmo nível, né? Sempre vai ter uma coisinha ou outra que o seu colega sabe que você não sabe, e vice-versa. Também vai ter momentos em que você vai contribuir com o seu colega. E isso é bacana, porque não fica só naquela troca entre você e o professor. Você tem outras pessoas para trocar informação, para trocar conhecimento. Então, a aula acaba sendo um pouquinho mais rica do que só você e o professor. Mas, ela não é tão flexível, né? Flexibilidade de horário, por exemplo. Se você faz aula em turma, seja online, seja presencial, isso não vai dar uma flexibilidade tão grande se você está em turma, né? Porque todo mundo tem que estar disponível no mesmo horário. E aí, se tiver uma pessoa que não está disponível,
não tem como fazer a aula. Então, se, por exemplo, você faz aula particular e você precisa trocar o horário naquele dia, puxa, saí atrasada do trabalho, então vou ter que trabalhar até mais tarde, não vou conseguir chegar, muda o horário da aula. Tem essa possibilidade. Se você faz em turma, aí já complica, porque aí você depende que todo mundo da turma esteja disponível naquele mesmo horário para fazer aula com você. Então, a flexibilidade acaba sendo um pouquinho menor quando você faz em turma, certo? Mas uma vantagem da turma é o incentivo. Então, você tem outras pessoas ali que estão no mesmo barco, na mesma situação, tentando aprender inglês, e uma incentiva a outra. Ainda mais se você faz aula com alguém da sua família, com algum amigo. É bacana porque além de você ter pessoas para trocar informação, para trocar ideia quando você estiver estudando fora da aula, você também tem alguém para te incentivar. Você sabe que vai encontrar o seu amigo na aula, ou a pessoa da sua família que você gosta, então isso te dá um incentivo a mais para estudar, e um acaba empurrando, ajudando o outro ali no processo de aprendizagem. Isso é bem bacana. Mas outra vantagem da aula da aula particular é a agilidade. Então, como eu falei, né, anteriormente, você não precisa esperar que todo mundo tire as dúvidas até que chegar na sua vez de tirar uma dúvida. Sendo só você e o professor, você tem a possibilidade de tirar dúvida sempre que aparece uma dúvida. E não precisa ficar esperando a sua vez de falar, a sua vez de tirar aquela dúvida, certo? Então, como a gente pode ver, as duas modalidades, seja ela em grupo, seja ela particular, têm vantagens e desvantagens. Então, o que vai determinar qual tipo de aula é o melhor para você é o seu perfil. Se você é uma pessoa que tem pressa, geralmente as pessoas que têm mais pressa de aprender, elas vão procurar um professor particular, porque assim elas dependem somente do ritmo delas e não do ritmo dos colegas. Se você é uma pessoa que preza mais pela dinâmica, não tem tanta pressa assim, e gosta de interação, então a aula em grupo é o ideal para você, certo? Ah, Greta, mas eu queria fazer em grupo, só que eu só tenho tempo para fazer aula online. Eu não tenho como me deslocar até a escola, eu preciso fazer aula online. Posso fazer aula em grupo online? Claro, essa é uma vantagem dos dias atuais, né? A gente tem a tecnologia a nosso favor e a tecnologia está aí a nosso serviço. Mais do que a nosso favor, está a nosso serviço. Então, hoje em dia, é possível você fazer aula em grupo online. Você não precisa necessariamente se deslocar até a escola, até o professor, para conseguir fazer uma aula em grupo. Então, é sim possível fazer pelas plataformas que a gente tem hoje em dia, cada um da sua casa, inclusive, você não precisa estar junto, e ter uma aula em grupo ali com o seu professor, com seus colegas, com seus amigos, com as pessoas da sua família que queiram estudar junto com você, certo? Então, assim, a distância, a falta de disponibilidade não é um empecilho para que você faça aula em grupo. Se é uma coisa que te atrai mais do que a aula particular, você consegue sim fazer ela particular ou em grupo, mas online também, certo? Então, gente, eu espero ter elucidado um pouco melhor essa questão aí. Mostrei algumas vantagens, algumas desvantagens, mas quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que a aula em grupo tem mais vantagem ou vocês preferem a aula particular? O que vocês acham? Como é que foi a vivência de vocês até hoje com isso? Eu, particularmente, tive aulas em grupo, nunca tive aulas particulares, dou aulas particulares, então eu consegui ver essa diferença. Para o meu perfil e para a minha necessidade, na época que eu aprendi inglês, as aulas em grupo foram ótimas. Hoje em dia, eu já prefiro estudar particular, porque hoje eu tenho outra dinâmica. Então, a coisa muda e você acaba tendo que mudar também, né? De acordo com as suas demandas, você tem que mudar a sua vida, certo? Então, me contem aí o que vocês preferem, o que vocês acham melhor, e me contem qual foi a experiência de vocês. Lembrando que vocês podem sugerir temas de lives aqui no Instagram,
@teachergreta, no facebook.com/teachergreta e também pelo YouTube, Teacher Greta-inglês eficiente. Certo, gente? Então, muito obrigada por terem ficado comigo. Um beijo e até a próxima, a gente se vê.